Oi gente, eu sou a Jessi, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar um pouco sobre doenças virais. Mas antes disso, não se esquece de deixar o like, compartilhar e comentar, tá bom? Então olha só, quando a gente fala de doenças virais, o nome já diz, né? São doenças causadas por vírus. Essas doenças causadas por vírus vão ser chamadas de viroses, tá? Então geralmente quando você vê esse ose no final, você já pode relacionar a uma doença, por exemplo, bacteriose, protozoose, micose, né? Então tudo que termina com ose são geralmente doenças, né? Então no caso da virose vai ser uma doença provocada por um vírus. Essas doenças, elas podem ser transmitidas por várias formas diferentes. Entre elas nós podemos citar vetores, como por exemplo insetos, né? Algum tipo de animal específico. Pode ser também transmitida por contato, principalmente contato pessoa a pessoa, contato com superfícies contaminadas, né? Pode ser transmitida também pela água, quando a gente ingere uma água não tratada, né? E também por alimentos. Alguns alimentos podem estar contaminados e a gente pode acabar se contaminando, né? Então, gente, quando a gente fala, né, de vírus, é importante a gente lembrar a principal característica dos vírus. Todos os vírus vão ser parasitas intracelulares obrigatórios. Então, o que significa isso? Que eles precisam estar dentro de uma célula viva para que ele tenha a maquinária celular necessária para que ele possa se reproduzir e gerar novos vírus, né? Ou seja, essa característica de ser parasita intracelular obrigatório é o que faz o vírus conseguir, então, provocar essas doenças. Eles vão infectar qualquer tipo de célula. Se a gente está falando do nosso corpo, a gente tem uma infinidade de tipos celulares diferentes. Nós temos células do sistema nervoso, células do sistema respiratório, células do sistema digestório, sistema muscular e assim sucessivamente. Então, todas essas células, elas são diferentes, mas ele consegue infectar qualquer tipo de célula. Isso por quê? Porque os vírus apresentam uma especificidade celular. Então, ele tem a sua célula-alvo específica, ele não vai agir em todas as células do seu corpo. Cada tipo de vírus age num tipo celular diferente. Por exemplo, a hepatite, ela vai agir onde? Nas células do fígado, né? Então, cada um tipo de vírus que a gente tem, coronavírus, por exemplo, vai agir nas células do sistema respiratório. Então, significa que essas doenças, elas são provocadas por vírus que apresentam especificidade celular. Então, ele vai agir na célula específica. Vou colocar aqui algumas doenças causadas por vírus para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá bom? Continuando então, gente, coloquei aqui uma lista de doenças causadas por vírus, mas eu não vou comentar sobre todas, vou comentar somente sobre algumas, aquelas que eu considerei um pouco mais importantes, tá? Então, todos esses nomezinhos que estão aqui são viroses, ou seja, doenças provocadas por vírus. Entre elas, a gente pode citar algumas. É importante a gente falar que a maioria delas já existe vacina, e é muito importante que a gente mantenha o nosso cartão de vacina em dias. Por quê? Porque a vacina ela vai estimular uma defesa imunológica no nosso organismo para que quando a gente se contaminar, né, com algum desses vírus, a gente já tenha uma linha de defesa capaz de lutar contra elas, tá? Alguma delas aqui a gente só precisa pegar uma vez, o nosso corpo ele vai produzir a defesa imunológica e aí a gente pode até ter o contato com esse vírus ao longo da vida, mas a gente não vai expressar novamente os sintomas da doença. Entre elas, a gente pode citar a catapora, né? É muito comum a gente se contaminar com a catapora quando a gente é criança, até mesmo na vida adulta, mas você só precisa pegar uma vez, porque essa catapora, ela vai fazer com que o seu organismo, né, o vírus da catapora vai fazer com que o seu organismo produza uma linha de defesa que vai estar sempre preparado para ela. Além disso, eu vou citar aqui que a gente tem algumas doenças causadas por vírus que são classificadas como ISTs. O que significa ISTs? IST significa infecção sexualmente transmissível, ou seja, são aquelas infecções transmitidas a partir do vírus, tá? Por que é importante a gente falar IST e não DST? Porque DST é a doença sexualmente transmissível, mas muitas vezes a pessoa só está infectada, ou seja, ela não está expressando os sintomas da doença. Então, o correto é dizer infecção sexualmente transmissível. Então, a pessoa pode estar infectada, mas não está expressando os sintomas da doença. Entre essas infecções, a gente vai citar aqui a herpes,
né, que pode ser tanto bucal, aquela que aparece as feridinhas na boca, como genital, que são as feridas que aparecem na região nas regiões genitais. Entre elas, a gente pode citar também o HPV, que é o papiloma vírus humano, que vai provocar verrugas nas regiões genitais. E também podemos citar o vírus da AIDS, né, que é o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né? E esse vírus vai provocar a AIDS, que é a doença da imunodeficiência humana, tá? Então, gente, olha só, a pessoa que tem AIDS, ela não necessariamente... Desculpa, a pessoa que tem HIV, ela não necessariamente tem AIDS. A pessoa que tem HIV, ela tem o vírus que pode provocar a AIDS. Agora, quando a pessoa expressa os sintomas do HIV, aí sim a pessoa desenvolveu a doença, que é a AIDS, tá? Então, nem sempre a pessoa que tem HIV tem AIDS, mas toda pessoa que tem AIDS, ela necessariamente tem que ter o HIV. Além disso, a gente pode citar aqui outras doenças virais, como por exemplo a rubéola, o sarampo, a poliomielite, que vai provocar a paralisia infantil, a raiva, né, que geralmente é transmitida por animais, né, que pode entrar em contato com a gente por meio da mordida. Um vírus muito nocivo, né, que pode matar a pessoa em poucas horas, porque ela vai promover uma paralisia muscular total. Além disso, a gente tem a febre amarela, né, que volta e meia a gente vê aí falando sobre a importância da vacinação, tem campanha e tudo mais. Além disso, nós podemos citar a gripe, que todo ano a gente tem campanha de vacinação para a gripe, né, porque é um vírus que sofre mutação, que vem sempre de uma forma diferente. Podemos citar também aqui, gente, duas doenças que são as mais preocupantes neste momento que a gente está vivendo, né, que seria aqui a dengue e a Covid-19, tá? Então vou falar um pouquinho sobre elas. A dengue, acho que todo mundo já sabe, ela é provocada pelo vírus da dengue, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, né? Então, essa doença, ela vai ser expressa a partir do momento que você é picado pela fêmea desse mosquito. Por que pela fêmea? O macho, ele não se alimenta de sangue, o macho, ele não pica as pessoas. A fêmea, ela pica as pessoas porque ela precisa do sangue para conseguir botar os seus ovos, né? Para que aqueles ovos consigam crescer e formar outros mosquitos. Então, é a fêmea que contamina. A partir do momento que você é picado, né? Você tem aí mais ou menos, no máximo, 5 a 7 dias para que o vírus comece a provocar os sintomas. Quais são os sintomas? Febre alta, muito alta mesmo, né? Próximo aos 40 graus. Erupções na pele, que vão provocar bastante coceira. E dores musculares, né? Dores nos músculos, na articulação. A pessoa fica mais fraca. Além disso, se você pegar a dengue por mais de uma vez, na segunda, na terceira vez, você pode desenvolver o quadro de dengue hemorrágica, porque esse vírus ele consegue influenciar na coagulação sanguínea. E aí você começa a sangrar pelas gengivas e isso pode fazer com que o sangue extravase em outros locais do seu corpo, levando o indivíduo à morte. O que a gente pode fazer para evitar a dengue? Acho que todo mundo já sabe, né? Evitar água parada. Então, é cuidar do vasinho da planta, é ver se não tem garrafa aberta, virada para cima, ver se não tem pneu largado em qualquer lugar, porque qualquer acúmulo de água que essa fêmea achar, ela vai depositar os seus ovos e isso vai gerar novos mosquitos que podem aí possivelmente contaminar. Tá bom? Então, é uma doença que vai ficar no seu corpo mais ou menos aí gerando sintomas de 7 a 14 dias e logo o seu sistema imunológico, né, junto com o tratamento, vai auxiliar e vai fazer você se recuperar. Mas a gente não cria imunidade, né? Então a gente precisa estar sempre cuidando para que numa próxima possibilidade a gente não pegue a doença. Outra doença muito importante de citar é a Covid-19, né? A doença que está aí alterando toda a nossa vida, né, literalmente. Então essa doença, ela é causada pelo novo coronavírus, que o certo é o vírus SARS-CoV-2, né? Essa doença, ela vai expressar os sintomas a partir da contaminação entre 3 a 7 dias e também vai ter esse mesmo período de expressão de sintomas, né? Entre 7 e 14 dias, mais ou menos, no máximo 21 dias, tá bom? Então, o que ela vai causar? Ela vai causar bastante febre, mas não é uma febre tão elevada como a dengue já vai causar, né? Causa febre acima de 37,5.
Tosse seca, então é aquela tosse, não é aquela tosse carregada que a gente tem quando a gente está gripado, né? Uma tosse com bastante catarro, não, muito pelo contrário, é uma tosse bastante seca. E além disso, em algumas pessoas a gente vai ver que acontece a ausência do olfato e do paladar, ou seja, a pessoa para de sentir o cheiro e o gosto das coisas. Mas esses não são os principais sintomas, não são todos os sintomas, esses são os principais. Mas podem aparecer outros sintomas também. O que a gente pode fazer para evitar? A principal coisa que a gente pode fazer é a higiene, manter sempre as mãos bem higienizadas. Se não tiver em casa, não puder usar água e sabão, passar o álcool gel, sempre utilizar máscara, principalmente se você estiver em locais com bastante pessoas ou em locais em ambientes fechados. E além disso, evitar se deslocar, né? Por quê? Porque se as pessoas não se deslocam, o vírus também deixa de se deslocar e a taxa de contaminação diminui, né? Então essas são as medidas básicas que a gente pode fazer para tentar, né, manter essa doença afastada da gente. Tá bom? Então, no geral é isso, gente. Todos esses nomes que eu coloquei aqui são doenças virais e as principais que eu resolvi falar foi sobre o Covid-19 e a dengue, tá bom? Mas qualquer dúvida, qualquer outra doença que vocês queiram que eu discuta, que eu comente com vocês sobre os sintomas, sobre a contaminação, o tempo necessário para ela expressar as características da doença em si mesmo, vocês podem deixar aí no comentário que a gente faz um vídeo depois, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida vocês comentem aí, qualquer coisa que vocês querem falar, deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo, deixa o like e é isso. Então é isso, pessoal, tchau, até a próxima aula, muito obrigada pela atenção, bebam água e se for sair de casa, usa máscara.